A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 6, do versículo 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram, este capítulo 6 de São Lucas, ele é muito importante também para nós, porque nós vamos ouvir, depois dessa escolha que Jesus fez dos apóstolos, nós vamos ouvir um discurso que está neste Evangelho, neste capítulo 6. A gente já ouviu o Sermão da Montanha e agora a gente vai ouvir o Sermão da Planície. Então vamos ficar atentos, mas enquanto isso, o que é que nós queremos destacar aqui? Eu pensei em 4 momentos. O primeiro momento é que Jesus sobe a montanha. O Evangelho faz esse destaque assim na narração para dizer que este lugar, quando no Evangelho fala subiu a montanha, para o povo da Bíblia é sempre o lugar de Deus. Deus fala, como quem diz assim, eu vou buscar no alto, né? Na montanha, lá em cima, esse encontro com Deus. E foi justamente o que Jesus fez. Passou a noite em oração. E por que ele fez isso? Porque ele tinha muitos motivos. Ele estava se preparando para a escolha dos 12 apóstolos. E por isso que é uma decisão importante. Diante daquela multidão de discípulos que seguia Jesus, ele escolheu 12 para assumir o primeiro núcleo da comunidade cristã, primeira comunidade cristã. Quando Jesus se ocultasse, deixasse o nosso convívio, ele iria entregar a missão que ele trouxe do Pai para a terra, ele ia entregar os apóstolos para eles continuarem como nós estamos até hoje. São 2000 anos. Aquele núcleozinho de 12, hoje nós somos na terra mais de 2 bilhões de discípulos de Jesus. Então veja como é importante. É claro que está lento demais, porque a terra tem mais de 8 bilhões, só temos 2 bilhões, mas já é alguma coisa. Então Jesus escolhe homens de níveis sociais os mais diversos e diferentes, em termos de cultura,
de oração política diversificada, de trabalho, de posto de serviço. E é interessante a gente observar que entre eles tinha um traidor. Já pensou? Mas Jesus escolheu, chamou, rezou primeiro e Deus iluminou para que ele escolhesse assim. Não era um grupo todo igualzinho, uniformezinho, bem homogêneo, né? Bem piedoso, não é? Não, Jesus queria implantar as bases do reino de Deus nos 12 apóstolos, que seriam as 12 colunas da igreja, lembrando as 12 tribos que formou o antigo povo da aliança. Então, agora, Jesus ia preparar, ia ensinar, ia mostrar como agir, para que eles, preparados, pudessem perpetuar a obra de Deus no mundo que nós estamos vivendo. Agora, o segundo momento, Jesus desce da montanha com os apóstolos, já escolheu, aí ele desce. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus. Jesus chamou pelo nome esse povo. E quando Jesus desceu da montanha com eles, parou num lugar plano. O que é que significa isso no Evangelho? É que Jesus ficou no mesmo nível de todo mundo. É a planície. Lá na montanha Jesus estava superior, estava sendo a divindade. Mas agora quando desce, se iguala. Deus assumiu a nossa realidade humana. Deus se rebaixou, se tornou um de nós, para poder levar todos nós para junto dele, da divindade. E o que foi que Jesus encontrou aí na base? Uma grande multidão de gente vindo de todo lugar, mostrando assim a universalidade da igreja e do evangelho. E eles vieram para quê? Para ouvir Jesus. Eles queriam ouvir. Esse ensinamento é muito importante. A gente não ouve, a gente só quer falar e dizer. Então a gente tem que parar para pensar, para ouvir o que Jesus está dizendo. E Jesus ouviu as doenças, ouviu as lamentações, os atormentados de espíritos maus. Jesus tocou, impôs a mão. Jesus fez gestos terapêuticos, como nós chamamos aí, porque de Jesus saiu uma energia grande e restituía a saúde aos enfermos. E sabe o que é mais importante? Jesus reintegrava a cada um na vida social, porque muita gente marginalizada, sem trabalho, sem cuidado, sem nada. Então, meus irmãos, chegou até nós esse evangelho. Nós somos hoje os discípulos, os missionários, os apóstolos. E nós temos uma missão pela frente, é a continuar a missão dos apóstolos. A missão da igreja hoje. Como é que nós estamos agindo? Então, essa deve ser a nossa preocupação. Não é só em achar bonito, ou admirar, ou questionar como é que esses homens ficaram curados, etc e tal. Não. O reino dos céus é como um fermento, está no meio do mundo, deve se misturar, deve influenciar. E nós estamos no tempo do mês da Bíblia, estamos no tempo de candidaturas, de campanhas. Então, como é que nós estamos pensando em ser um cristão que vai agir na política? Então tem duas formas: os que estão se apresentando como candidatos, que devem agir conforme os desígnios de Deus, trabalhar pelo bem das pessoas, curando as pessoas, eliminando o mal, integrando as pessoas, que ninguém fique sem uma chance na vida. E tem a nossa parte de cristão que vai votar, que vai escolher, que a gente saiba também discernir, ver a história de cada um. Não promessa, nós já estamos cheios de promessa. Não adianta ficar repetindo as mesmas coisas. A gente quer que haja de fato ações concretas, livres, libertadoras, que tragam de fato progresso, desenvolvimento e bem-estar e felicidade para todos. Então rezemos dizendo: ó Deus, que enviastes ao mundo a força do Evangelho como fermento, concedei aos vossos fiéis
chamados a viver no meio do mundo e das ocupações das realidades terrestres, que, animados pelo Espírito cristão, instaurem sem cessar o vosso reino por seus afazeres temporais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 6, do versículo 12 a 19. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.